E aí pessoal, somos a equipe 2 da Feira de Química e ficamos responsáveis pelo processo de separação de misturas. Iremos citar os mais conhecidos e os que estão presentes no nosso dia a dia. Um bom exemplo temos a catação, a ventilação, a peneiração, a filtração, a sedimentação, a separação magnética, a evaporação e por fim a destilação. A catação é um método de separação de misturas heterogêneas sólidas. Esse processo, que separa substâncias sólidas de outras substâncias também sólidas, é feito de forma manual. Para tanto, utiliza-se apenas a mão ou recorremos ao auxílio de algum instrumento, geralmente uma colher ou uma pinça. No caso, temos um exemplo bem que vive no decorrer da nossa vida, como quando a nossa mãe vai separar o feijão. Ela tira os feijões que estão amassados e deixa os melhores para o seu cozimento. É basicamente isso a catação. Adiante temos a ventilação. É um processo físico de separação de misturas heterogêneas que é utilizado quando os sólidos granulados que formarão a mistura possuem densidades sensíveis diferentes. Nesse caso, passa-se uma forte corrente de ar pela mistura e o menos denso é arrastado pelo vento e separado dos mais densos. Um exemplo, arroz mais casca. Adiante temos peneiração. A peneiração é uma operação unitária, que consiste na separação de uma partícula sólida em frações de granulometria diferente, por passagem através de peneiros ou crivos. Pode-se assim separar-se, por exemplo, grãos maiores de outros mais pequenos, com o auxílio de uma peneira conhecida como tames. Os grãos maiores ficam retidos na peneira e os menores passam pela malha. No caso, temos a peneiração do açúcar, a separação dele, dos grãos menores para os maiores. Adiante temos a filtração. É um processo físico de separação de misturas, sólido, líquido ou sólido, no caso, até mesmo gasoso, que consiste basicamente em passar a mistura de interesse através de um meio filtrante que é alocado em um funil de vidro. No caso de filtrações em pequena escala feitas em laboratório, onde a fração sólida fica mais retida no meio filtrante, formando o que chamamos de torta, e a fração líquida ou gasosa, chamada de filtrado, passa pelo meio filtrante e é recolhida em um recipiente, becker ou recipiente que conforte o volume filtrado. No caso temos o café, como ele é passado pelo coedor e ele deixa apenas o pó e vira o seu líquido maravilhoso. Seguindo em frente temos a sedimentação. É um processo de separação de misturas heterogêneas de duas ou mais fases, que é muito semelhante ao processo de decantação, pois seu princípio é basicamente o mesmo. Consiste em deixar a mistura em repouso para que as fases da mesma sejam separadas pela diferença de densidade, sendo assim, a fase mais densa irá se depositar no fundo do recipiente, e as demais sucessivamente através da diferença da densidade, ficando a fase menor densa na superfície do recipiente. Desse modo, torna-se possível verter cuidadosamente o recipiente, para que as fases não se misturem novamente, removendo os componentes de cada fase da mistura individualmente. Esse processo é realizado em misturas de sólidos em suspensão, ou seja, quando há partículas sólidas dispersas em um líquido. Temos também a separação magnética. É um método de separação de misturas heterogêneas de componentes sólidos, mais especificamente para a separação de misturas contendo ferro magnético como cobalto ou níquel, e principalmente o ferro. Utiliza-se um ímã para a separação em pequena escala ou um eletroímã para larga escala. É possível separar a substância magnética do resto da mistura, como por exemplo, separar a areia da limanha de ferro, a linha de costura da agulha ou o enxofre da lima de ferro. Temos também a evaporação. É um fenômeno no qual os átomos ou moléculas no estado líquido ou sólido, se a substância sublima, ganham energia suficiente para passar ao estado gasoso. O movimento térmico de uma molécula líquida deve ser suficiente para vencer a tensão superficial e evaporar, isto é, sua energia cinética deve exceder o trabalho de coesão aplicado pela tensão superficial à superfície do líquido. Por isso, a evaporação acontece mais rapidamente a altas temperaturas. As altas vazões entre as fases líquida e vapor e em líquidos com baixas tensões superficiais, isto é, com pressões de vapor mais elevadas. E por fim, temos a destilação. A destilação é um processo de separação de misturas. Em termos práticos, quando temos duas ou mais substâncias formando uma mistura líquida, a destilação pode ser
um método para separá-las. Um exemplo de destilação que remonta à antiguidade é a destilação de bebidas alcoólicas. A bebida é feita pela condensação dos vapores de álcool que escapam mediante o aquecimento de um mosto fermento. Como o ponto de ebulição do álcool é menor do que o da água presente no mosto, o álcool evapora, dando-se assim a separação da água e o álcool. Um exemplo bem claro é o petróleo moderno de mistura. Temos também um exemplo bastante comum, a separação da água e o sal. Então, pessoal, ficamos por aqui. Esse foi uma explicação breve sobre o processo de separação de misturas. Como vocês puderam ver, dentre alguns, ocorre no nosso meio dia a dia. Outros são dentro de laboratórios. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos e dá aquela moralzinha pra gente. Valeu!